Amém, amém. Fala para o teu irmão, o Senhor Jesus está ministrando. O Senhor Jesus está nos ministrando um tempo, um novo tempo, uma grande oportunidade para as nossas vidas. Amém? Então, concentradão comigo, vamos à palavra do Senhor. Eu quero dar continuidade, você que está assistindo a este vídeo, nós queremos dar continuidade à pregação da semana passada, bens, dinheiros, riqueza, prosperidade. Esta é a parte 2, assista a parte 1, que é abençoadora, vai te colocar em sintonia com aquilo que Deus tem nos dado por direção. Então, queridos, o Senhor tem nos revelado que nós vamos entrar, estamos na iminência de entrar num tempo de prosperidade, de abundância do Senhor. É isso que falamos na semana passada. Tem um texto bíblico que eu compartilhei com os irmãos já há alguns dias, o texto de Isaías, o capítulo 43, o versículo 18. Oi? Não está nada de trabalho? Vou passar aqui para a Bia, enquanto a Bia localiza lá. Deixa eu abrir aqui então. Isaías 43, o versículo 18. Você já conhece, se não está grifado na tua Bíblia, precisa estar. Você que está acompanhando aí de casa, já está na tua tela. Isaías 43, o versículo 18 diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo, vocês não a reconhecem. Até no deserto vou abrir um caminho, e riachos no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riacho no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim mesmo, a fim que proclamassem o meu louvor. O Senhor está falando de um tempo de prosperidade. O Senhor está falando de um tempo em que vai jorrar água no deserto. O Senhor está falando de uma nova estação que está nascendo bem debaixo dos nossos olhos. E nós precisamos ter a percepção, o discernimento espiritual dessa estação. Foi exatamente o que eu sonhei hoje pela manhã. O Senhor Jesus está ministrando no tanque de Betesda. Alguém me falava isso. E eu falei, não diga. Ele falou assim, é um tempo de oportunidades. É um tempo de oportunidades. Então, queridos, eu quero dar continuidade àquilo que já estudamos. Rompendo, falamos na semana passada da importância de romper com o Egito, romper com uma mentalidade de escravo, romper com uma mentalidade de escassez. A verdade é que o Egito nos marcou mais profundamente do que você imagina. O tempo de escravidão, o tempo de escassez, o tempo dominado por Faraó nos sequelou de uma forma muito grande, e ao pensarmos finanças, ao pensarmos dinheiro, esta sequela é externada, fica evidente a sequela do tempo do Egito. Então, em todo o tempo da história bíblica, e em todo o tempo da história, nesse livro todo, Deus está fazendo uma coisa: está tirando o povo do Egito, está tirando o povo do mundo, das trevas, do domínio de Satanás, está tirando da miséria, está tirando da escassez e conduzindo para um outro lugar, conduzindo para uma outra terra, para uma nova estação, para Canaã. Tirou das trevas para a luz, está trazendo para uma terra de bênção, está trazendo para uma terra de abundância, está trazendo para uma terra de prosperidade. É assim que foi, é assim que sempre que é. Agora, tal como o povo hebreu, sequelado pelo tempo de escravidão,
Nessa caminhada estabelecida por Deus, e você já sabe, entre Canaã e a terra prometida existe um deserto. Entre a terra da escravidão e da escassez e a terra da abundância existe um deserto, que ele tem um propósito. Ele não está aí simplesmente para criar as coisas, dificuldade para mim e para você. Existe dentro de um propósito, que é nos alinhar com o coração de Deus. Nos alinhar com o projeto de Deus. E foi o que pregamos na semana passada. É fazer com que eu e você estejamos no lugar certo, na hora certa, com a motivação certa e com o princípio certo. Amém? Até aqui estamos juntos, é o fim da semana passada. Então, Deus é quem derrapa nenhum desses itens. Lugar certo, hora certa, motivação certa, princípio certo. Quem derrapa em alguns desses itens não desfruta das bênçãos de Deus. O povo que duvidou das promessas do Senhor morreu no deserto, sim ou não? É história. Morreu no deserto, não entrou na terra prometida. Isso é história. Então, queridos, o propósito dessa noite é que através do poder do Espírito Santo você seja tomado de fé, seja contagiado com fé, para que nós possamos juntos nos alinhar com o propósito de Deus e desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para nós na próxima estação. Amém? Esse é o propósito dessa noite. Eu espero que o Espírito Santo esteja já aquecendo o teu coração e que juntos possamos sonhar o que Deus tem para nós, vislumbrar, antever aquilo que Deus tem para nós. Então, vira para o teu irmão e fala assim, o assunto continua. Bens, dinheiro, prosperidade, abundância do Senhor para as nossas vidas. Do Senhor para as nossas vidas. E a primeira coisa que eu preciso deixar bem clara para você. Às vezes, quando abordamos bens e riqueza à luz da Bíblia, a gente fica com a falsa impressão de que a Bíblia, Deus, tem aversão às riquezas. Parece que esse negócio não é para os filhos de Deus, parece que é pecado isso. E eu preciso te dizer que é bem pelo contrário. O problema não é o dinheiro, o problema não é a riqueza, o problema não são os bens, o problema é a nossa mentalidade acerca de riquezas e bens, acerca de prosperidade. Então, a mentalidade errada, a forma de pensar equivocada, contaminada pelo Egito, faz com que riquezas se torne um perigo para as nossas vidas. Faz com que bens e riquezas se tornem um perigo para a nossa vida espiritual, para o nosso casamento, para a nossa vida de uma forma geral. Então, de longe, sem medo de errar, o maior ídolo em potencial que eu e você convivemos, né, que quer nos arrastar, que quer nos pegar, o maior ídolo em potencial com que um crente convive é o dinheiro. Quer nos pegar, quer nos tirar do foco em Deus e arrastar para uma idolatria ao dinheiro. Então, nessa noite, nós vamos expor a mentalidade errada, a mentalidade do Egito, a mentalidade acerca de riquezas, dinheiros, que põe em risco a nossa fé, que põe em risco o nosso casamento, que põe em risco o melhor de Deus para a nossa vida. O melhor de Deus para a nossa vida. Nós vamos expor e vamos romper com isso no nome do Senhor Jesus. Amém? Esse restolho do Egito precisa sair de nós, no nome do Senhor Jesus. Amém? Pode falar um amém aí, pode falar um amém. Parece que o pessoal está meio assustado. A primeira mentalidade errada. Fala para o teu irmão, a primeira mentalidade errada. É pensar assim, se eu tivesse um pouco mais de dinheiro, se eu tivesse um pouco mais de dinheiro, eu seria feliz. Repare, o maior ídolo em potencial que nos ronda.
se eu tivesse um pouco mais de dinheiro, veja, não é se eu tivesse um pouco mais de intimidade com Deus, se eu desfrutasse um pouco mais de relacionamento com Deus. Não, não é. É se eu tivesse um pouco mais de dinheiro, eu seria mais feliz, eu teria paz. Se eu tivesse um pouco mais de dinheiro, eu teria mais dignidade, eu poderia comprar isso, comprar aquilo, e aí eu seria respeitado. Se eu tivesse um pouco mais de dinheiro, eu resolveria a crise do meu casamento. Quantos vi? Essa é a primeira mentalidade errada. Essa é a primeira mentalidade errada. Esta é a forma, é a primeira marca de uma mentalidade equivocada. Sabe o que mostra isso, queridos? Quando começamos a pensar assim, o dinheiro deixou de ser ferramenta. O dinheiro deixou de ser um instrumento e ele passou a ganhar personalidade. Ele passou a receber autoridade, ele passou a receber poder para determinar o que eu faço, o que eu deixo de fazer, o que eu penso, o que eu deixo de pensar, se eu fico feliz ou se eu fico triste. Recebeu autoridade, recebeu domínio, eu permiti que ele governasse sobre a minha vida. Deixou de ser instrumento, agora ele é uma pessoa. Quem faz o curso do Crow sabe que essa pessoa é um Deus com D minúsculo, conhecido por Mamon. Então, um casal jovem fala, nossa, 10 anos, né? 10 anos e vocês não querem ter filhos? Eles falam, olha, a gente até quer, mas custa tão caro. Entende? Mamon, o dinheiro determina, ganhou o poder de dizer o que ele faz, o que ele deixa de fazer. Puxa, por que vocês não tiram férias? Eu vejo que você está tão cansado. Tira férias, passam 15 dias na praia. Não posso. Não posso porque senão no fim do mês as contas não fecham. Entende, queridos? O dinheiro ganhou domínio sobre a vida. Viu? Por que você não faz um curso, se capacita, pode pleitear uma promoção? Não tenho dinheiro. Eu não tenho condição. Eu não tenho condição. Viu? Por que você não oferta? Por que você não doa? Por que você não contribui? Puxa, eu até queria, mas eu não tenho. Eu estou sem condição. Entende, queridos? Essa é a primeira mentalidade. Se eu tivesse um pouco mais. Veja, o dinheiro ganhou personalidade. Recebeu poder de determinar como que as pessoas vivem, como elas se sentem, o que elas vão fazer, o que elas deixam de fazer, como elas vão acordar na segunda-feira. Então elas não dependem mais de Deus, elas não consultam mais a Deus, repara, elas não dependem mais de Deus, elas não consultam mais a Deus, elas dependem e consultam as suas contas bancárias, e elas vivem em função disso. O humor delas, a espiritualidade, entre aspas, delas, vive na dependência do saldo bancário, Por isso, não rompem com o Egito. Por isso, não desfrutam do que Deus tem. Porque acha que com um pouco mais de dinheiro podem ser felizes, mais crentes, mais especiais. Então tá aí, essa é a primeira mentalidade errada. O dinheiro ganha poder, ganha personalidade. A segunda mentalidade errada pensam que o fluxo da riqueza é do homem para Deus, é da terra para o céu. Pensam que o Deus Todo-Poderoso está de olho no dinheiro delas. Então, tem alguns textos aqui, Ageu 2:8, você conhece? Daqui a pouco a gente lê. Está na tela. Ageu 2:8 vai dizer o seguinte: toda a prata e todo o ouro é meu. Toda a prata e todo o ouro é meu. Está lá. Toda a prata, tanto a prata quanto o ouro me pertence, declara o Senhor dos Exércitos. O Salmo, queridos, o Salmo 50,
é presta atenção, gigantesco nessa mentalidade contaminada pelo Egito. Olha o presta atenção que Deus dá nessa mentalidade de achar que o fluxo da riqueza é do homem para Deus. Olha isso. Não tenho necessidade de nenhum novilho dos seus estábulos, nem dos bodes dos seus currais. Ele está falando das ofertas do tempo do Velho Testamento. Eu não preciso disso, é isso que ele está falando. Pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças de gado aos milhares nas colinas. Conheço todas as aves dos montes e cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você, pois o mundo é meu e tudo que nele existe. Deus é o Todo-Poderoso. Fala para o teu irmão, Deus é o Todo-Poderoso. Viu? E nós precisamos entender que esse poder também envolve as finanças. Deus é o Todo-Poderoso, inclusive o Todo-Poderoso financeiramente. Então, queridos, essa mentalidade de que o fluxo das riquezas é do homem, é da terra para o céu, completamente equivocada. Essa mentalidade de que Deus está de olho no seu dinheiro, sabe de onde vem? Vem do Egito. É Faraó que queria prender as pessoas pelas posses, e não o Senhor. O fluxo da riqueza é do céu para a terra. É do pai para o filho, é o pai quem enriquece o filho, e não o contrário. É o pai que deixa herança ao filho, e não o contrário. Entende? Então, queridos, muitos contaminados por essa mentalidade, eles acham que dízimo e oferta são recursos que Deus criou, que a igreja criou, para que Deus venha colocar a mão naquilo que é dele. Entende? Ignoram que tudo é de Deus. Ignoram que dízimos e ofertas são maneiras, são instrumentos que Deus escolheu para nos abençoar mais. Ignoram. Então, queridos, está tendo muito agito das crianças, queridos. Vamos controlar todos. A terceira mentalidade equivocada, mentalidade do Egito, ela substitui a adoração por um ritual. Substitui a adoração por um ritual. Ao entregar os dízimos e as ofertas, não faz mais por adoração. O princípio é a adoração. Não fazem mais pela adoração, fazem por um ritual financeiro. Tudo se resume numa operação financeira, tudo se resume numa obrigação. O Velho Testamento é marcado, profundamente marcado, por esse ritual financeiro. Pronto, entreguei o dízimo, a oferta, pronto, cumpri a minha obrigação. É assim. Então, queridos, eu e você precisamos estar muito atentos a isso, para não embarcarmos nisso. Os meios eletrônicos, hoje facilitam a nossa vida, não é? Nós entregamos os dízimos, as ofertas, através de transferência bancária, depósito em conta, o Pix e assim por diante. Mas nós não podemos deixar-nos contaminar com essa mentalidade. Não é uma operação financeira, é adoração ao Senhor. É adoração ao Senhor. Então, tem uns, né, que confundem, né, a operação financeira com obrigação. A operação financeira e fazem por obrigação. Outros fazem por interesse. Interesse no quê? No retorno. Entende? Não fazem por gratidão, fazem por interesse. Então não é adoração, é um tipo de investimento. Então não é gratidão, é interesse. Então, queridos, mentalidades do Egito derrapam no princípio certo, na motivação certa. Qual é o princípio? Qual é o princípio certo? Adoração e não operação financeira.
Qual é a motivação correta? Gratidão, e não por obrigação, e não por interesse. Entende? Então, esta mentalidade substitui a adoração por um ritual. E as pessoas fazem no automático. Fazem no automático. Não faça no automático. Não faça nada no automático. Entenda que quando você traz os seus dízimos, as suas ofertas, você está trazendo uma adoração ao Senhor. Eu louvo a Deus, queridos, porque mais de 10 anos a gente teve essa revelação. E o momento de trazer os dízimos e as ofertas nessa igreja, qual que é o momento? No momento do louvor. Por quê? Porque faz parte da adoração. Faz parte da adoração. Isso nos ajuda. Uma outra mentalidade, marca muito forte, que o Egito coloca sobre as pessoas, é: o que vão fazer com o meu dinheiro? Fala aí pro teu irmão, o que vão fazer, mas assim, marrento, o que vão fazer com o meu dinheiro? Marca do Egito. Poxa, eu não vou ficar enriquecendo o pastor. Eu não vou ficar enchendo o cofre de igreja. Essa é uma marca forte do Egito, da escravidão, da escassez, na mentalidade de muitos crentes quando pensam em finança, quando ouvem falar de finanças na igreja. Então, queridos, tem igreja que administra mal os recursos? Na minha forma, na minha ótica de pensar administração, na minha ótica, na minha estratégia, acho que tem. Tem pastor ostentação? Na minha forma de entender a vida, eu acho que tem. Mas a questão não é essa. Precisamos corrigir o foco. Não dizimamos, não ofertamos a homens, não dizimamos e ofertamos a instituições, e sim a Deus. Nós fazemos por princípio da palavra de Deus. Entende? Não estamos a ofertar a homens, não estamos a ofertar a instituições. Então, quando depositamos no altar do Senhor as nossas ofertas, a nossa adoração, como é que é a lógica? Você deposita no altar do Senhor a sua oferta, a sua adoração, e volta feliz e agradecido ao Senhor. Volta em gratidão por ter podido participar desse momento. E o sacerdote pega do altar e vai usar para a manutenção, para o sustento e para os projetos da casa do Senhor. Essa é a lógica. Então, se o sacerdote faz mau uso daquilo que é consagrado a quem? Ao Senhor, o problema não é seu, o problema é do sacerdote. Entende? O problema não é seu. O problema, essa não é uma preocupação do ofertante. Essa é uma preocupação do sacerdote. E a história bíblica está recheada do resultado de um ofertante fiel e de um sacerdote infiel, mau gestor daquilo que foi consagrado ao Senhor. Vamos ler algumas passagenzinhas. 1 Samuel, o capítulo 2, o versículo 12. Você conhece essa passagem, te recomendo a ler novamente. Vai falar aqui do sacerdócio de Eli, do infeliz sacerdócio de Eli. Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdote para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes. E enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou travessa, ou caldeirão, ou caçarola, não escapava nada, no prato. E o sacerdote pegava para si tudo o que vinha no garfo. Assim fazia com todos os israelitas que iam a Siló, próximo.
Se o homem lhe dissesse: deixe primeiro a gordura se queimar, e então pegue o que quiser, o auxiliar respondia: não, entregue a carne agora, senão eu a tomarei à força. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor, do Senhor. Os filhos de Eli tiravam a oferta à força, mediante violência, mediante coação. Entrega aí, entrega aí. Neste contexto, neste ambiente, Ana, que não conseguia engravidar, vai até a igreja mais corrupta de sua época, prostra diante do altar, estabelece um propósito com Deus. Se o Senhor me der um filho, ele vai servir na tua casa. Eita Deus, eita Deus. E Deus lhe concedeu um filho. Então, a corrupção dominava, a falta de temor prevalecia. E Ana foi lá e consagrou o seu único filho, Samuel, para servir na casa do Senhor. Sabe o que ela está consagrando aqui, queridos? O sustento dela, a aposentadoria dela. Porque certamente ela envelheceria e ela precisaria de um filho para sustentá-la. Ela está consagrando o sustento dela. Ana oferta na igreja mais corrupta de sua época o seu sustento. O que tinha de mais precioso. Vem comigo. O inocente Samuel agora seria discipulado pelo sacerdote omisso Eli. O inocente Samuel cresceria no convívio com esses caras aí, os filhos imorais, sem temor de Eli. Então, Ana tinha todos os motivos para rever o seu propósito. Ana tinha todos os motivos para reter a sua oferta. Para reter a sua oferta. Mas eu e você conhecemos a história. Ana foi fiel. E através de Samuel, Deus denunciou a família de Eli. Deus, através de Samuel, Deus trouxe juízo à família de Eli. Samuel foi um instrumento de transformação naquele tempo. Samuel foi um agente de avivamento naquela geração. A oferta sincera de Ana trouxe as bênçãos de Deus a Ana. Sabe por quê? Ela teve 5 outros filhos. A mulher que não podia engravidar teve 5 outros filhos. E a oferta sincera de Ana, consagrada na igreja mais corrupta, trouxe juízo sobre a família de Eli e seus filhos. Ana prosperou. Eli e seus filhos foram banidos do altar. Fala, eita Deus. Sabe o que eu aprendi, queridos? Que quem precisa se preocupar com a oferta não é o ofertante, é quem recebe. É quem recebe. É o sacerdote, é a instituição que precisa se preocupar com aquilo que é consagrado ao Senhor e confiado a eles. A oferta, Ana prosperou. Eli e seus filhos foram extintos. O ofertante voltou alegre para casa. Mas o sacerdote, fica a ele a responsabilidade de ser um bom mordomo daquilo que é do Senhor. Rompe, meu irmão, rompe com a mentalidade do Egito. O que vão fazer com o meu dinheiro? Não te interessa, o dinheiro não é seu, foi consagrado ao Senhor. Volta em gratidão e alegria ao Senhor. Saiba que nessa casa é tratado com extremo temor, com extrema responsabilidade. Com extrema responsabilidade. Por isso prosperamos,
Por isso o Senhor nos tem mostrado, dando oportunidade de antever o que Ele há de fazer. Por isso não há coação, por isso não há extorsão, por isso oferta não é tirado à força, porque todo mundo entende os princípios da palavra de Deus. Rompe com a mentalidade do Egito, porque esse negócio nos sequelou. E ao mesmo tempo que nos sequelou, nos rouba de desfrutar o que Deus tem para as nossas vidas. Qual que é o resultado? Qual é o resultado dessa mentalidade na vida dos crentes? Não conquistam, não prosperam, não avançam. O texto, talvez o texto que melhor demonstre isto é o Tiago 4, o versículo 2 e o versículo 3. Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados. Fala, princípio errado. Para gastar em seus prazeres, motivação errada. É isso. O que a mentalidade do Egito produz nos crentes? Buscam por unhas e dentes serem bem-sucedidos. Cobiçam, invejam, passam a perna, vivem em guerra, estão dispostos a tudo. Qual que é o resultado? Não tem. Não recebem de Deus. Não recebem de Deus. Por quê? Porque lançam mão de princípios errados. Se movem com a motivação errada. Buscam, queridos, a riqueza segundo a lógica capitalista. Buscam a riqueza para encher o celeiro até a tampa. Buscam, batalham, trabalham, vivem com ganância, com inveja, passam a perna, matam, vivem em guerra. Sabe para quê? Para encher o celeiro e gozar de uma falsa abundância. Para quê? Para ostentar. Descansa, minha alma, você tem. Louco. Não percebem que isso está na contramão da abundância segundo Deus. Não percebem que estão por completo contrário à lógica de Deus. Viu? A riqueza segundo Deus segue uma outra ótica. Segue uma outra realidade. O texto de Timóteo, capítulo 6, versículo 17 e seguintes, vai nos mostrar a ótica de Deus acerca das finanças. O apóstolo Paulo está instruindo os ricos, e olha o que ele diz: ordene aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza. Um pouco mais de dinheiro. O que o Paulo está falando? Não ponha a sua esperança nisso. Mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos o quê? A reter, a encher o celeiro até a tampa, é isso? O que está escrito lá? A repartir, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida, a verdadeira riqueza, as verdadeiras mansões celestiais. A riqueza, segundo a ótica de Mamon, segundo a ótica desse mundo, é reter, reter e reter. Quanto mais eu retenho, mais eu tenho. A ótica segundo Deus, o rico segundo Deus, é aquele que divide, é aquele que reparte, é aquele que doa, é aquele que compartilha. Essa é a riqueza segundo Deus. E aí, meu irmão, faz uma leitura comigo. Olha que coisa. Pode-se ter alguém muito rico pela ótica dos homens
e ele ser miserável na ótica de Deus. Porque ele tem para si, não compartilha, não divide. Sabe, irmãos, olha, na ótica de Deus, muitas viúvas que ganham salário mínimo de aposentadoria são mais ricas do que empresários que faturam 1 milhão. Sabe por quê? Porque a viúva é fiel no seu dízimo, na sua oferta. A viúva recebe uma roupa usada, costura para vestir aquele que não tem. A viúva pega o pão amanhecido e transforma em torrada para dar comida a quem não tem. E muitos ricos e empresários, quando você conversa, ele fala assim, não, eu estou envolvido num grande projeto social, nós temos um grande projeto assistencial. Ah, que bom, com dinheiro do quem? Ah, fizemos uma parceria com a prefeitura. Ah, fizemos uma parceria com o governo estadual. Não divide, não entrega, não compartilha, miseráveis aos olhos do Senhor. A igreja do Senhor não precisa de dinheiro de César, não precisa de dinheiro do governo. A igreja do Senhor precisa de um povo fiel que entende os princípios. É só isso, mais nada. Porque todo poder, inclusive o financeiro, pertence a quem? Ao sistema? Não, a Deus. Aquele que passamos a noite inteira chamando de Pai. Todas as músicas que a gente canta nessa igreja chama Deus de Pai. Glória a Deus. Acho que Ele quer se revelar a nós como um Pai que provê na vida dos filhos. É isso. Então, amados, o Senhor quer nos levar a uma dimensão de libertação plena na área financeira. Plena. O Senhor quer nos levar a uma dimensão de generosidade. O Senhor de liberalidade, para também derramar sobre nós prosperidade e abundância. Então, eu não sei qual é a tua realidade, apesar de conhecer vocês de bem perto, eu não sei qual é a tua realidade, mas nessa noite, eu quero te chamar para romper com a incredulidade. O Egito nos coloca incrédulos, sabe, os filhos de Eli, aqueles que agem mediante violência, aqueles que agem mediante extorsão, eles contribuem para o nosso coração ficar endurecido. Eles contribuem para fazer com que a gente não entenda os princípios, não entenda a adoração. Parece que o negócio é só dinheiro, parece que o negócio é só uma operação financeira. Nessa noite, queridos, eu quero te convidar a romper com a mentalidade do Egito, a romper com a incredulidade, a romper com os traumas, com aquilo que já passamos. E talvez você esteja aí e fale assim, pastor, eu quero mesmo, mas olha, preciso te dizer, a única coisa que eu tenho é fé, porque o resto já foi. O que eu vivo mesmo é sequidão, o que eu vivo é fracasso, o que eu vivo é dificuldade, o que eu vivo é vergonha, eu estou quebrado mesmo. A única coisa que eu consigo ter é fé. Alguns nem fé, e hoje estão sendo desafiados a crer. Eu tenho uma boa resposta para você. Você não precisa de um pouco mais de dinheiro. Olha para mim aqui, ó. Você não precisa de um pouco mais de dinheiro. Você precisa de um milagre. E esse Deus que você serve é um Deus de milagre. Inclusive nas questões financeiras. Apesar de não falarmos tanto nisso, eu sou um cara que creio tremendamente, profundamente, em bênçãos financeiras sobre a vida dos crentes. E eu já vi isso acontecer aos montes, mas eu nunca tive a expectativa de ver isso acontecer de uma forma tão genérica e abrangente para todos. Eu já vi Deus abençoar assim, Deus abençoar ali, Deus abençoa um casal lá, abençoa uma família aqui. A igreja é abençoada num coletivo, mas estamos diante de uma promessa de bênção abundante para todos quantos creem.
Então, queridos, tem gente nesta igreja, talvez você seja um desses, que está vencendo, que está alcançando as bênçãos do Senhor, resolvendo as suas pendências com fidelidade, com disciplina, com trabalho sério, com boa administração. E é assim que tem que ser, porque somos bons mordomos. Os bons mordomos trabalham sobre esses princípios. Mas eu preciso te dizer que Deus também, isso é o possível. Né? O possível cabe a nós. Qual é o possível? Qual é a minha parte no processo? Fidelidade, disciplina, bom trabalho sério, né? boa administração. Mas eu preciso te dizer que esse Deus é um Deus de milagre, que esse é um Deus que também opera o impossível, que esse é um Deus que também faz aquilo que não esperamos. Esse também é um Deus que nos surpreende, e tem gente nesta igreja que senta do teu lado, que apesar das dificuldades financeiras, ele entrega o dízimo e oferta, e já testemunhou para mim, que no mesmo mês, ele recebe uma outra oferta, às vezes equivalente ao dízimo. Não é uma vez, não é duas vezes, são várias vezes. Nessa igreja, senta do teu lado. Por quê? Porque Deus é um Deus de milagre. Alguns precisam de um pouco mais de dinheiro, um pouco mais de trabalho. Outros precisam de um pouco mais de Deus, um pouco mais de intimidade, um pouco mais de sintonia com o Senhor. Então, queridos, eu quero trazer alguns testemunhos, alguns de vocês já ouviram, eu preciso repetir porque a igreja sempre vem sendo agregada de mais pessoas e isso precisa edificar todos. Mas eu quero trazer alguns testemunhos para estimular a sua fé. Não é testemunhos para estimular a tua ganância, não é testemunhos para te colocar fora de princípios, não é testemunhos para te colocar fora da motivação certa, é para estimular a tua fé, para que você entenda que o Deus que você serve é todo poderoso em todas as áreas. Então, segura, que lá vem. Eu já morava em Campinas, e nós fomos visitar o profeta Amaro. Alguns de vocês conheceram. O profeta Amaro, em função da segunda onda do Covid, partiu para com o Senhor. Era muito amigo da dona Kazuko e nós fomos visitá-los. E quando eu morava numa outra cidade, eu precisei, apertado por uma situação, já contei isso para alguns irmãos, eu precisei comprar uma casa, ou eu ia pagar um aluguel absurdo, ou eu comprava uma casa, e me faltava uma certa quantia em dinheiro, e quando a gente está planejando uma coisa, a gente é bem arrojado nas contas, e eu fiz conta daqui, fiz conta de lá, e emprestei um dinheiro da minha sogra, dona Kazuko. Fala assim, glória a Deus. Glória a Deus pela vida da dona Kazuko. Ela emprestou e eu fiz umas contas, fiz um acerto com ela, e aí quando a gente vai comprar as coisas, a gente é arrojado, a gente faz contas, e eu falei para ela, eu posso pagar tanto por mês para a senhora. E aí o Samuel nasceu, e as coisas começaram a ficar apertadas, e nesse dia que eu estou lá diante do profeta Amaro, eu estava com dificuldade de honrar aquilo que havia combinado com ela. E aí o profeta Amaro, pense num cara aleluiado, pense num cara assim, um bicho grilo de Jesus. Ele ficava tocando e cantando, você fala, meu Deus, o que eu vim fazer aqui, Jesus? E ele vira para mim e fala assim, rapaz, com um sotaque nordestino, Deus está tão preocupado com a tua dívida. Eu falei assim, ufa, glória a Deus, olha, tocou com o coração de Deus. Rapaz, esse negócio é tão grande e tão preocupante que hoje o Senhor quita a tua dívida com R$1. Bom, eu disse para você que eu ia te dar testemunho de milagre, tá certo? Você está diante de um pastor assim que parece centrado, mas ele é louco de pedra, né? Te enganou por tanto tempo. Eu creio num Deus que é todo poderoso, inclusive na área das finanças. E eu não titubeei, arranquei R$2 da carteira e fui ofertar, e ele falou assim, que falta de fé. Eu disse R$1. Se não tem, pega emprestado, mas a oferta é importante, apenas R$1.
Eu peguei, não lembro, tinha outros participantes, eu não tinha a moeda de R$1, eu dei os R$2 que eu tinha para alguém, e ele falou assim, ótimo, assim que é, a generosidade é assim. E peguei R$1 dessa pessoa e depositei na caixinha e fez assim, ó, pá, lá embaixo. E glória a Deus. Pouco tempo depois, eu acho que nem um mês depois, aquela casa que eu havia comprado, que eu já não morava mais dela, eu morava aqui, alguém me liga, um corretor me liga e fala assim, eu vendi tua casa. Para que você entenda, eu tinha comprado essa casa num período de baixa e eu paguei 100. Pra você ter uma proporção aí, marca aí, R$100. E agora tinha ocorrido no Brasil o boom imobiliário e o corretor me liga e fala assim, eu já vendi a tua casa. Eu falei assim, mas eu não estou vendendo. Ele falou assim, não interessa, cara, você não mora mais aqui e eu tenho uma proposta para a tua casa de 190. Posso ouvir um amém? Eu paguei 100 com dinheiro que eu não tinha, eu peguei emprestado. E eu vendi por 190 e quitei a dona Kazuko mediante a fé num Deus todo-poderoso. Quitei a minha dívida com R$1. Amém, queridos? Então, Deus é poderosíssimo. Meu pai, eu já contei para alguns irmãos aqui, pastoreava uma igreja muito pobre, mas muito pobre mesmo, assim, de uma forma aborrecedora, e ele incomodado com aquilo. Deus falou, ele conversando com Deus falou assim, você que vai ofertar por eles. E ele falou assim, então como é que vai ser? E ele vai no armazém que ele tinha um mercadinho, abre uma gaveta lá, e estava lá uma dessas faturas de compras de produtos que vendia no mercado, com dinheiro grampeado ali naquela nota, porque ele ia usar aquele dinheiro para pagar aquela nota. E Deus falou para ele, oferta isso aí. E ele chegou na igreja e distribuiu, eram várias notas pequenas, ele distribuiu para todos os membros da igreja. Quantos querem ofertar? Aí todo mundo, tinha vários que queriam ofertar e tinha dinheiro para ofertar, e outros tantos que queriam ofertar, mas não tinham como ofertar, e ele distribuiu dinheiro para todo mundo. E houve um grande mover naquele dia. Apareceu dinheiro no bolso das pessoas. Até uma amiguinha da Bia, que eu não lembro o nome dela agora, a Aninha, dentro da bibliazinha dela apareceu dinheiro. Um Deus sobrenatural. Um Deus que provê na vida dos seus filhos. Deus quer se manifestar na tua vida, meu irmão, de uma forma sobrenatural. Basta rompermos com o Egito e nos alinharmos com o Senhor. Lugar certo, hora certa, princípio certo, motivação certa. Bom, todo mundo saiu abençoado, mas na segunda-feira meu pai precisava pagar o boleto, sim ou não? E ele foi lá para pagar o boleto e não tinha lá o dinheiro para ele pagar o boleto. Ele pegou o boleto e falou assim, Deus proverá. E ele vai saindo do mercadinho e de repente começa a cair dinheiro dele. A funcionária falou assim, eita, tá podendo, hein? Tá pingando dinheiro. Ele falou assim, cadê? Quando ele olha para trás, tinha muitas notas de dinheiro ao chão, bateu um vento e aquele dinheiro entrou para debaixo das gôndolas, e eles ficaram feito duas crianças catando dinheiro no chão. Quando ele contou, era exatamente o valor para pagar o boleto. Eu espero que isso venha te encher de fé, meu irmão, porque Deus quer nos levar para uma dimensão de libertação. Alguns de vocês, Marcelo, João, alguns de vocês, talvez outros, conhecem o profeta Davi Rebolo. Gosto muito dele, um doidão do Senhor. E ele, uma certa vez, estava pregando, e numa reunião pequena, a gente estava bem pertinho, e ele compartilhando da chateação que vivia. Um ministério de sobrenatural, Deus fazendo milagres, prodígios, e ele já tinha quebrado 4 empresas. Num desses dias que ele estava indo pregar, numa igreja que ele foi convidado, ele tinha uma motozinha velha, o chão muito irregular, era uma estrada de terra, e ele precisou apoiar o pé no chão para não cair da moto. Quem anda de moto sabe como é que é esse negócio. E essa apoiada que ele deu foi o suficiente para descolar o sapato dele. E ele então agora ia pregar o poder sobrenatural de Deus com o sapato descolado.
E ele falou, Deus, não pode ser assim. E então, ele já tinha aberto a 5ª empresa e ele estabeleceu um propósito. Acorda, é hora. Ele estabeleceu um propósito. Primeira coisa que ele fez, estabeleceu um salário para ele que ele nunca teve. Nas outras empresas, os funcionários, tudo saía com salário e ele saía com nada. Ele falou assim, não, eu vou estabelecer um salário honesto para mim. Este é o meu salário. E ele estabeleceu um propósito com Deus. 50% do lucro eu vou reaplicar na empresa. E os outros 50% eu vou aplicar na obra de Deus. Estão me ouvindo? Ele fez isso por 5 anos, por 7 anos. Por 7 anos ele fez isso. E ao final desses 7 anos, a empresa dele tinha escritório em 5 países. Em 5 países. Por quê? Porque Deus é Deus. Porque Deus é Deus. Então, numa dessas cruzadas que ele faz de evangelismo, em um país aqui da América Latina, ele falou para os pastores, comprem um horário no rádio, para que a gente possa divulgar o trabalho, para que a gente possa fazer um trabalho de divulgação. E os pastores chegavam lá no rádio, os caras falavam assim, não vamos vender horário para vocês, não. Não, a gente quer meia hora, a gente quer 1 hora. Não vou vender para vocês, a gente não trabalha com igreja, enfim. Passado, quando ele chegou lá, ele falou assim, não acredito nisso. Vamos nos reunir, vamos tentar em várias rádios, vamos nos reunir. Escolha a rádio. Os caras falaram, vamos falar nessa, vamos nos reunir. O dono da rádio falou assim, não, vocês aqui de novo? E sim, eu não vou vender horário para vocês. Ele falou assim, não, a gente não veio comprar horário, a gente veio comprar rádio. Lembra daquele dinheiro que ele investia? Compraram a rádio no cash. Falou assim, essa rádio não pertence mais ao senhor. Essa rádio é do povo de Deus dessa cidade. Você está entendendo, queridos? Você está entendendo? Então, Deus é sobrenatural, cara. Como eu já contei muitas vezes para vocês, nós fazíamos um encontro na nossa igreja, era sexta-noite, sábado o dia inteiro, domingo de manhã. O encontro para 30 pessoas custava R$1.000, eu cobrava em torno de 30, né, dava 900, né, já tinha uma perdazinha. Mas a gente sempre apertava daqui, dali e fechava. Naquele dia, eu falei assim, eu fiz com 30, você está entendendo a cabeça? É sempre fazer com menos. É sempre, não é fazer com mais. Não é tirar, é distribuir. É abençoar. E eu fiz uma conta, eu falei assim, acho que vai dar para fazer com 25. Porque da vez passada a gente cobrou 30 e ainda sobrou alguma coisa. Vamos fazer com 25. E então, fizemos o encontro, cada pessoa pagava R$25, olha que isso. E R$25 nunca foi muito dinheiro mesmo, viu, irmão? Não pense que isso é lá muito para trás, não. E aí o que aconteceu? Tinha um pastor amigo meu que ele ia trazer algumas pessoas da igreja dele, 10 pessoas. Então eu tinha um encontro para 30 que custava em torno de R$1.000. Eu falei assim, olha, vai trazer mais 10, então o encontro já não é para 30, é para 10. Você sabe que crente quando come mesmo, né? Então eu precisava de algumas providências, né? Eu pensei assim, bom, ele vai me trazer R$250, eu estou cobrando 25 de cada um, ele vai me trazer R$250 amanhã cedo, no sábado, eu vou no mercado e compro coisas a mais e pronto, tem comida para todo mundo. E aí chega esse pastor, né, pastor jovem, né, bacana toda a vida, e ele fala assim, Gil, é o seguinte, cara, os caras são tudo quebrados, Gil. Os caras não têm dinheiro, Gil. Eu falei assim, é mesmo, irmão? Né? Já me cocei a cabeça. Falei assim, tá aqui o 50 meu e da minha esposa. Dos outros caras, velho, não sai, cara, eles não têm dinheiro, velho. Bota mais água no feijão aí, boa. Né? E aí, beleza, recebi esse 50, só que tem um irmão da minha igreja que foi com a van lá buscar eles e era longe, eram 50 quilômetros. Foi com a van buscar e ia levar de volta. Eu peguei o 50 e falei assim, irmão, olha, isso aí eu acho que resolve aí o teu problema do combustível, não sei. Ele falou assim, não, resolve, está tudo certo. E beleza. Queridos, estávamos abençoando pessoas. Não estávamos com um olho grande em arrecadar. E no decorrer daquele retiro, eu senti um volume no meu bolso, bem nesse bolso aqui.
E como a gente vai guardando papel, né? Ao término da sexta-feira à noite, eu falei assim, deixa eu tirar esse papel do bolso, que esse negócio está me incomodando. Na hora que eu tiro, não era papel. Eu tinha R$1.000 no meu bolso. Um outro retiro. Amém? Como que o meu pastor na época falou assim, você misturou dinheiro seu com o dinheiro da igreja. E eu falei assim, que isso, rapaz? Quanto que eu ando com R$1.000 na carteira? Bênção do Senhor, sobrenatural do Senhor, sobre as nossas vidas. Então, queridos, qual é a semelhança da oferta de Ana, da oferta do povo lá da igreja do meu pai, a oferta que a gente fez aqui nesse retiro, a oferta, o propósito do rebolo, Davi Rebolo? Qual que é a semelhança nesses testemunhos que eu tenho te dado? A semelhança, sabe o que é? É que as pessoas estavam dispostas a ofertar daquilo que não tinham. As pessoas estavam dispostas a ofertar ao Senhor o que não tinham. Não tinham condição de ofertar. Não tinham dinheiro para ofertar. Mas tinham um coração disposto a ofertar. Não tinha dinheiro para ofertar, mas tinha um coração disponível para se entregar ao Senhor. O que pregamos na semana passada? O Senhor não está de olho no dinheiro, o Senhor está de olho nos nossos corações. Você pode não ter dinheiro, mas se você tem um coração, Deus abençoa. Essa que é a ideia. Qual que é a semelhança? Estavam dispostos a ofertar o que não tinha. Esse é o lance. Esse é o lance. Deus não está de olho no que você tem. Ele quer te abençoar para que você tenha. Então, queridos, nessa noite eu quero te desafiar a estabelecer um propósito com Deus, de ofertar parte. Ana ofertou tudo. Parte daquilo que você não tem. Eu não estou falando do seu salário, eu não estou falando da sua empresa, eu não estou falando da sua renda, eu não estou falando. Isso aí, você vai ser fiel no básico. Qual que é o básico, pastor? Dizimista e ofertante. Pronto, fim de papo. Eu estou falando daquilo que você não tem. Eu estou falando da renda que você não tem. Eu estou falando do salário que você não tem. Eu estou falando do negócio que você não tem. Eu estou falando daquilo que você não tem. Ana não tinha. E estabeleceu um propósito. Eu estou falando daquilo que você não tem. Saiba que o Senhor quer te abençoar. Saiba que o Senhor quer te dar. Eu quero orar nessa noite para que você tenha. Amém? Eu quero orar para que você tenha. Eu quero orar para você romper com isso. O Senhor, queridos, quer nos levar a uma dimensão. Uma primeira dimensão que Deus quer nos levar é uma dimensão de fidelidade, uma dimensão de liberalidade, uma dimensão de generosidade. Essa é a primeira dimensão, para depois eu te levar para a segunda dimensão, de abundância, de prosperidade, de te confiar algo mais. Então, eu quero te convidar. Deus quer, com isso, Deus quer nos ensinar, deixar bem claro que o fluxo das riquezas não é da terra para o céu, é do céu para a terra. É de lá para cá. É do pai para o filho. É do pai para o filho. Então, Ana ofertou Samuel e ela ficou sem filhos? Não. Deus deu outros 5. O Davi Rebolo já havia quebrado 4 outras empresas, aquelas que ele ficava com tudo. Naquela que ele ofertou parte ao Senhor, prosperou. Avançou. Então, queridos, o Senhor quer nos restaurar, o Senhor quer nos ver prósperos, mas dentro dos seus princípios. Então, eu quero deixar você bem à vontade. Pastor, fica à vontade. Não é com coação, não é com pressão, não é com nada disso. É mediante a fé. A fé. Eu não tenho, pastor. Que bom, você precisa de um milagre. Você vai experimentar, você está tendo a oportunidade de experimentar o milagre do Senhor. Estabeleça um propósito em cima daquilo que você não tem. Não é acima daquilo que você tem. O Senhor não está de olho no que você tem. Ele quer te abençoar para que você tenha mais.
Amém? Curva a tua cabeça. Você que trouxe a tua oferta, se tem alguém do teu lado, puxa pastor, eu esqueci, não fique constrangido. Se tem alguém do teu lado que está sem oferta, pega um envelope aqui, compartilha lá do dinheiro que está no seu, coloca no dele também e entrega para ele, para que todos tenham a oportunidade. Já começa dividindo, já começa repartindo, para que todos tenham para ofertar na casa do Senhor. Amém? Vou chamar o grupo de louvor aqui em cima. Nós vamos estar orando. Pode apagar as luzes. Senhor, nós somos dos que creem. Nós queremos ofertar, ó Pai, mediante a fé. Nós queremos ofertar, rompendo definitivamente com a mentalidade do Egito. Nós queremos ofertar, rompendo definitivamente com a mentalidade da escravidão, da escassez, da pobreza. Nós queremos ofertar também rompendo com a motivação errada, com os princípios errados. Queremos ofertar rompendo com a ganância, com a inveja, com a ostentação, com a soberba, com o desejo desenfreado por coisas. Nós queremos ofertar rompendo com o ídolo, um grande ídolo dos nossos dias, chamado dinheiro, que quer nos fazer acreditar que um pouco mais pode nos trazer só aquilo que o Senhor pode nos proporcionar. Rompe, ó Pai. Rompe, Senhor. Leva-nos, ó Deus, para uma dimensão de fidelidade. Leva-nos, ó Deus, para uma dimensão de generosidade, de desprendimento. Leva-nos, ó Deus, para uma dimensão de liberalidade, para que tenhamos mais do que o bastante para a nossa vida, para que tenhamos tanto quanto o bastante para viver bem, mas mais do que isso, mais do que algo centrado em nós, para abençoar o teu reino, abençoar pessoas, dividir, contribuir com os que não têm. Leva-nos, ó Deus, além da nossa pequenez, no nome do Senhor Jesus, que ao se deslocarem e aqui depositarem as suas ofertas, seja um símbolo de rompimento com a mentalidade do Egito, um rompimento com a escassez, um rompimento com tudo aquilo que nos sequelou e que nos fez pobres, miseráveis, que não conseguem desfrutar de nada daquilo que é do Pai. Nós somos filhos e o Pai provê na vida dos filhos. Rompemos, pode trazer, meu irmão, rompemos no nome do Senhor Jesus. Quem não tem, passa aqui do lado que eu vou providenciar para a tua vida. Rompemos com a mentalidade do Egito. Rompemos com o tempo de escassez. Que venha sobre nós um tempo de abundância, de prosperidade. Tira de nós, ó Deus, toda a ganância. Tira de nós todo o olho grande. Coloque em nós a generosidade. Coloque em nós liberalidade. Coloque em nós desprendimento. Teus braços de amor, abraça-me. Faça-nos ricos segundo teus olhos, segundo a tua ótica, não segundo a ótica capitalista, não segundo o Egito, não segundo o Mamon, mas segundo Deus.
nos teus braços de amor. Faça a tua oração, meu irmão. Estabeleça o teu propósito. Quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo simplesmente sobre o teu povo, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Pai, porque nada tem nos faltado. Nós agradecemos o teu cuidado sobre cada família desta igreja. Mas eu peço a ti, ó Deus, que abra as janelas dos céus e nos leve, ó Pai, a um novo tempo, a uma nova estação. Que nós possamos, ó Pai, entender finanças, dinheiro, administração, como bons mordomos. Leva-nos, ó Deus, leva-nos, ó Pai, leva-nos, ó Deus, a uma estação de prosperidade. Que nós, ó Pai, não venhamos a ter preocupação com as coisas desse mundo. Que nós não tenhamos preocupação com o nosso sustento. Que possamos viver a tranquilidade, sabendo que o Senhor a nós tudo provê, no nome do Senhor Jesus. Amém, queridos. Que Deus te abençoe. Tem condição de ser fiel naquilo que você não tem. Olha, a pergunta é boa, hein? Ana teve. Ana não cresceu o olho naquilo que ela havia consagrado ao Senhor. Tinha motivos, mas não reteve. Foi abençoada com mais outros 5 filhos. Seja fiel. Seja fiel. Você não tem, Deus vai dar. Na hora que Ele der, responda com fidelidade. Glória a Jesus. Você não tem, quando Ele der, mostra que você pode governar sobre algo mais. Mostra que você rompeu com o Egito. Mostra que você rompeu com o Faraó. Mostra que você crê num Deus que supre tudo. Mostra que você crê num Deus que pode acrescentar mais e mais e mais. Não fique com a mente pequena, preso no cifrão, preso na quantia, preso nas mentiras. Que Deus nos abençoe. Senhor, abençoa o teu povo, Pai, segundo o teu bom propósito.